William Paley, uma autoridade em assuntos morais, tem um capítulo intitulado Duty of Submission to Civil Government, o dever de submissão ao governo civil, no qual soluciona toda a questão das obrigações políticas pela fórmula da conveniência, e diz: enquanto o exigir o interesse de toda a sociedade, ou seja, enquanto não se possa resistir ao governo estabelecido ou mudá-lo sem inconveniência pública, é a vontade de Deus que tal governo seja obedecido. E nem um dia além disso. Admitindo-se esse princípio, a justiça de cada ato particular de resistência reduz-se à computação do volume de perigo e protestos, de um lado, e da probabilidade e custos da reparação do outro. Diz ele que cada um julgará esta questão por si mesmo, mas parece que Paley nunca levou em conta os casos em que a regra da conveniência não se aplica, nos quais um povo ou um indivíduo tem que fazer justiça a qualquer custo. Se arranquei injustamente a tábua que é a salvação de um homem que se afoga, sou obrigado a devolvê-la, ainda que eu mesmo me afogue. De acordo com Paley, esta é uma circunstância inconveniente, mas quem quiser se salvar desta forma acabará perdendo a vida. O povo norte-americano tem que pôr fim à escravidão e tem que parar de guerrear com o México, mesmo que isso lhe custe a existência enquanto povo. As nações, na sua prática, concordam com Paley, mas haverá quem considere que Massachusetts esteja a agir corretamente na crise atual? Uma rameira de classe, uma roupa prateada na lama, levanta a cauda do vestido e arrasta no chão a sua alma. Em termos práticos, os que se opõem à abolição em Massachusetts não são uns 100 mil políticos do Sul, mas uns 100 mil comerciantes e fazendeiros daqui, que se interessam mais pelos negócios e pela agricultura do que pela humanidade e que não estão dispostos a fazer justiça ao escravo e ao México, custe o que custar. Não discuto com inimigos distantes, mas com aqueles que, bem perto de mim, cooperam com a posição de homens que estão longe daqui e defendem-na. Estes últimos homens seriam inofensivos se não fossem por aqueles. Estamos acostumados a afirmar que os homens em geral são despreparados. Mas as melhorias são lentas, porque os poucos não são substantivamente mais sábios ou melhores do que os muitos. Não é tão importante que muitos sejam tão bons quanto você, e sim que haja em algum lugar alguma porção absoluta de virtude. Isso bastará para fermentar toda a massa. Há milhares de pessoas cuja opinião é contrária à escravidão e à guerra. Apesar disso, nada fazem de efetivo para pôr fim a ambas. Dizem-se filhos de Washington e Franklin, mas ficam sentados com as mãos nos bolsos, dizendo não saber o que pode ser feito e nada fazendo. Chegam a colocar a questão do livre comércio à frente da questão da liberdade e ficam quietos, lendo as cotações do dia junto com os últimos boletins militares sobre a campanha do México. É possível até que acabem por adormecer durante a leitura. Qual é hoje a cotação do dia de um homem honesto e patriota? Eles hesitam, arrependem-se e às vezes assinam petições, mas nada fazem de sério ou de efetivo. Com muito boa disposição, preferem esperar que outros remedeiem o mal, de forma que nada reste para motivar o seu arrependimento. No melhor dos casos, nada mais farão do que depositar uma urna, um voto insignificante, cumprimentar timidamente a atitude certa e, de passagem, desejar-lhe boa sorte. Há 999 patronos da virtude e apenas um homem virtuoso. Mas é mais fácil lidar com o verdadeiro dono de algo do que com seu guardião temporário. Toda a votação é um tipo de jogo, tal como damas ou gamão.
com uma leve coloração moral, onde se brinca com o certo e o errado sobre questões morais. E é claro que há apostas nesse jogo. O caráter dos eleitores não entra nas avaliações. Proclamo o meu voto, talvez de acordo com o meu critério moral, mas não tenho um interesse vital de que o certo saia vitorioso. Estou disposto a deixar essa decisão para a maioria. O compromisso de votar desta forma nunca vai mais longe do que as conveniências. Nem mesmo o ato de votar pelo que é certo implica fazer algo pelo que é certo. É apenas uma forma de expressar publicamente o meu anêmico desejo de que o certo venha a prevalecer. Um homem sábio não deixará o que é certo nas mãos incertas do acaso e nem esperará que a sua vitória se dê através da força da maioria. Há escassa virtude nas ações da massa dos homens. Quando finalmente a maioria votar a favor da abolição da escravatura, das duas uma. Ou ela será indiferente à escravidão, ou então restará muito pouca escravidão a ser abolida pelo seu voto. A essa altura, os únicos escravos serão eles, os integrantes da maioria. O único voto que pode apressar a abolição da escravatura é daquele homem que afirma a própria liberdade através do voto. Estou informado de que haverá em Baltimore, ou em outro lugar qualquer, uma convenção para escolher um candidato à presidência. Essa convenção é composta principalmente por editores de jornais e políticos profissionais. Mas que importância terá a possível decisão desta reunião para um homem independente, inteligente e respeitável? No fim das contas, ainda poderemos contar com as vantagens da sabedoria e da sua honestidade, não é mesmo? Será que não poderemos prever alguns votos independentes? Não haverá muitas pessoas neste país que não frequentam convenções? Mas não é isso o que ocorre. Percebo que o homem considerado respeitável logo abandona a sua posição e passa a não ter mais esperanças no seu país, quando o mais certo seria que seu país desesperasse dele. A partir disso, ele não adere a um dos candidatos assim selecionados por ser o único disponível, apenas para provar que ele mesmo está disponível para todos os planos do demagogo. O voto de um homem desses não vale mais do que o voto eventualmente comprado de um estrangeiro inescrupuloso ou do nativo venal. É preciso um homem que seja um homem e que tenha, como diz um vizinho meu, uma coluna dorsal que não se dobre aos poderosos. As nossas estatísticas estão erradas. Contou-se gente demais. Quantos homens existem em cada 1000 milhas quadradas deste país? Dificilmente se contará um. A América oferece ou não incentivos para a imigração de homens. Os homens norte-americanos foram rareando até a dimensão de uma irmandade secreta, como a dos Oddfellows, cujo integrante típico pode ser identificado pelo seu descomunal caráter gregário, pela manifesta falta de inteligência e de jovial autoconfiança. A sua preocupação primeira e maior ao dar entrada neste mundo é a de verificar se os asilos estão em boas condições de funcionamento. Antes mesmo de ter direito a envergar roupas de adulto, ele organiza uma coleta de fundos para as viúvas e órfãos que porventura existam. Em poucas palavras, é um homem que só ousa viver com a ajuda da companhia de seguros mútuos, que lhe prometeu um enterro decente. De fato, nenhum homem tem o dever de se dedicar à erradicação de qualquer mal, mesmo o maior dos males. Ele pode muito bem ter outras preocupações que o mobilizem, mas ele tem, no mínimo, a obrigação de lavar as mãos frente à questão e, no caso de não mais se ocupar dela, de não dar qualquer apoio prático à injustiça. Se me dedico a outras metas e considerações, preciso ao menos verificar se não estou fazendo isso à custa de alguém em cujos ombros esteja sentado. É preciso que eu saia de cima dele para que ele também possa estar livre para fazer as suas considerações.
Vejam como se tolera uma inconsistência das mais grosseiras. Já ouvi alguns dos meus conterrâneos dizerem: queria que eles me convocassem para ir combater um levante de escravos ou para atacar o México, pois eu não iria. No entanto, cada um destes homens possibilitou o envio de um substituto, fazendo isso diretamente pela sua fidelidade ao governo, ou pelo menos indiretamente através do seu dinheiro. O soldado que se recusa a participar de uma guerra injusta é aplaudido por aqueles que não recusam apoio ao governo injusto que faz a guerra. É aplaudido por aqueles cuja ação e autoridade ele despreza e desvaloriza. Tudo funciona como se o Estado estivesse suficientemente arrependido para contratar um crítico dos seus pecados, mas insuficientemente arrependido para interromper por um instante sequer os seus atos pecaminosos. Estamos todos, desta forma, de conformidade com a ordem e o governo civil, reunidos para homenagear e dar apoio à nossa própria crueldade. Se ruborizamos ante o nosso primeiro pecado, logo depois se instala a indiferença. Passamos do imoral ao não moral. E isso não é tão desnecessário assim para o tipo de vida que construímos. O mais amplo e comum dos erros exige que a virtude mais generosa para se manter. São os nobres os mais passíveis de proferir os moderados ataques a que comumente está sujeita a virtude do patriotismo. Sem dúvida, os maiores baluartes conscienciosos do governo e muito frequentemente os maiores opositores das reformas são aqueles que desaprovam o caráter e as medidas de um governo, sem, no entanto, lhe retirar a sua lealdade e apoio. Há gente coletando assinaturas para fazer petições ao estado de Massachusetts no sentido de dissolver a União e de desprezar as recomendações do presidente. Ora, por que eles mesmos não dissolvem essa união entre eles e o Estado e se recusam a pagar a sua cota de impostos? Não estão eles na mesma relação com o Estado que este mantém com a União? E não são as mesmas as razões que evitaram a resistência do Estado à União e a resistência deles ao Estado? Como pode um homem se satisfazer com a mera posse de uma opinião e, de fato, usufruí-la? Pode haver algum usufruto da opinião quando o dono dela a vê ofendida? Se o seu vizinho o vigariza e lhe subtrai um mero dólar, você não se satisfaz com a descoberta da vigarice, com a proclamação de que foi vigarizado e nem mesmo com as suas gestões no sentido de ser devidamente reembolsado. O que você faz é tomar medidas efetivas e imediatas para ter o seu dinheiro de volta e cuidar de nunca mais ser enganado. Ações baseadas em princípios, a percepção e a execução do que é certo, modificam coisas e relações. A ação deste gênero é essencialmente revolucionária e não se reduz integralmente a qualquer coisa pré-existente. Ela cinge não apenas estados e igrejas, divide famílias e também divide o indivíduo, separando nele o diabólico do divino. Existem leis injustas. Devemos submeter-nos a elas e cumpri-las. Ou devemos tentar emendá-las e obedecer a elas até a sua reforma, ou devemos transgredi-las imediatamente. Numa sociedade com um governo como o nosso, até que tenham convencido a maioria a alterar essas leis. Os homens, em geral, pensam que devem esperar até que tenham convencido a maioria a alterar essas leis. A sua opinião é de que a hipótese da resistência pode vir a ser um remédio, pior do que o mal a ser combatido. Mas é precisamente o governo o culpado pela circunstância de o remédio ser, de fato, pior do que o mal. É o governo que faz tudo ficar pior. Por que o governo não é mais capaz e se antecipa para lutar pela reforma? Por que ele não sabe valorizar a sua sábia minoria? Por que ele chora e resiste antes de ser atacado? Por que ele não estimula a participação ativa dos cidadãos para que eles lhe mostrem as suas falhas e para conseguir um desempenho melhor do que eles lhe exigem? Por que eles lhe exigem?
Por que ele sempre crucifica Jesus Cristo e excomunga Copérnico e Lutero e qualifica Washington e Franklin de rebeldes? Não é absurdo pensar que o único tipo de transgressão que o governo nunca previu foi a negação deliberada e prática de sua autoridade. Se não fosse assim, por que então não teria ele estabelecido a penalidade clara, cabível e proporcional? Se um homem sem propriedade se recusa pela primeira vez a recolher 9 xelins aos cofres do Estado, é preso por prazo cujo limite não é estabelecido por qualquer lei que eu conheça. Esse prazo é determinado exclusivamente pelo arbítrio dos que o enviam à prisão. Mas se ele resolver roubar 90 vezes 9 xelins do Estado, em breve estará novamente em liberdade. Se a justiça é parte do inevitável atrito no funcionamento da máquina governamental, que assim seja. Talvez ela acabe suavizando-se com o desgaste. Certamente a máquina ficará desajustada. Se a injustiça for uma peça dotada de uma mola exclusiva, ou roldana, ou corda, ou manivela, aí então talvez seja válido julgar se o remédio não será pior do que o mal. Mas se ela for de tal natureza que exija que você seja o agente de uma injustiça para outros, digo, então, que se transgrida a lei. Faça da sua vida um contra-atrito para equipare a máquina. O que preciso fazer é cuidar para que, de modo algum, eu participe das misérias que condeno.